Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo lindo! Como que vocês estão? Gente, é uma alegria e é um prazer estar começando mais uma semana aqui com você. E como que a gente faz isso? O que que a gente está fazendo aqui? O nosso objetivo é muito simples, é olharmos para as Escrituras e aprendermos mais sobre o nosso Mestre, sobre o nosso Jesus, sobre como nos parecermos cada dia mais com Ele. E a gente está aqui, mais uma semana começando. O meu nome é Davi Greco, e eu estou aqui todos os dias durante a semana, passando e compartilhando desse devocional com você, desse estudo, desse momento muito satisfatório, que eu acho que é a melhor parte do nosso dia. Vamos juntos? Vamos fazer isso? Ó, vem aqui, ó, pega aqui na minha mão, aqui, ó. Vamos junto comigo, pega sua Bíblia aí, ó, pega o papel, pega a caneta, pega um café para você tomar. Vamos sentar aqui, vamos começar o nosso dia fazendo isso. Eu não sei em que momento do dia é, mas se proponha, seja de manhã, de tarde ou de noite, a colocar, separar esse tempo para se colocar na presença de Deus, para se colocar na presença de Jesus. Não tem como, gente, não tem outro método para a gente fazer isso. Todos os dias nós precisamos olhar para as Escrituras e aprender mais. Então vamos junto? Vamos junto? Ó, eu quero pedir para você aí, olha, abra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 7, e a gente vai estar compreendendo aqui, lendo e aprendendo um pouquinho mais das Escrituras. Vamos junto? Tá? Então vamos lá. Se você está anotando, anota aí. Tá bom? Lucas 14, a partir do versículo 7. Vamos lá. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhe contou esta parábola. Versículo 8. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois, virá e dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Versículo 10. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então, você será honrado na presença de todos os convidados. Versículo 11. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que o tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-los, e assim você será recompensado. Mas, quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados e os mancos e os cegos. Versículo 14. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Senhor, nós estamos aqui, papai, olhando para as Escrituras e vendo, Senhor, com os nossos olhos, como nós podemos nos parecer cada dia mais com o Senhor. Senhor, que a nossa recompensa não venha, Senhor, de mãos de homens, que não venham por aqueles que possam fazer alguma coisa por nós, mas, Senhor, que tudo no nosso dia a dia, seja um trabalho, seja um alimento, seja, Senhor Jesus, um fazer de uma limpeza de casa, seja um cuidar dos filhos, que tudo isso glorifique o Teu nome, Senhor, pois a recompensa nós aguardamos apenas de Ti. Tudo, Senhor, que nós fazemos, nada faz sentido, Senhor, se olharmos somente para uma recompensa natural e temporária. Tudo só faz justiça e luz, só faz sentido, Senhor, se olharmos com os olhos de eternidade, Senhor, quando nos encontraremos contigo. Afinal, é para isso que nós estamos aqui, olhando para as Escrituras e vendo como nos podemos parecer cada dia mais com o Senhor. Fala conosco, Senhor, nesse dia. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Amém? Meu irmão, eu não sei que horário do dia você está fazendo isso, se é de tarde, de noite, se é de manhã, se é no meio da madrugada, mas separe um tempo para o Senhor. Coloque os seus olhos nas Escrituras e vamos aprender um pouquinho mais. Amém? Olha, eu dei um título aqui, ó, para o nosso devocional de hoje. E aí eu quero que você coloque aí, olha, o título do nosso devocional de hoje é
o caminho para a verdadeira grandeza. E essa é uma parábola que vai contar a parábola dos primeiros assentos. Jesus foi convidado para um banquete na casa de mestres, de fariseus, e aí da sua época, né? E aí Jesus, ele foi convidado, e qual foi o intuito desse convite? Os mestres da lei estavam querendo observar Jesus e buscar uma acusação contra ele, ou fraudar alguma acusação contra ele. E mal eles sabiam que, na realidade, não era eles que estavam observando Jesus, mas Jesus estava observando eles. Olha, começa aqui já. Quantas vezes nós estamos fazendo coisas para alguém, achando que nós estamos aprendendo ou podemos observar como essas pessoas estão se comportando, quando na realidade são elas que estão observando a gente? Fica aqui um primeiro entendimento, tá? Mas não é só sobre isso que eu quero falar. Se você está anotando aí, olha, anota o nosso primeiro ponto. O nosso primeiro ponto é quando a oportunidade gera segundas intenções. E ela está aqui, no versículo 8. Leia comigo, ó. Diz assim: quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra que você. Quantos de nós queremos ser privilegiados quando nós estamos em algum lugar, não é verdade? Queremos buscar os melhores assentos, os melhores lugares, as melhores vistas. Quantos de nós ansiamos por isso, não é verdade? Seja num show, seja numa festa de casamento, como Jesus está falando aqui, seja num aniversário, nós queremos estar mais perto da refeição, mais perto dos padrinhos, mais perto dos lugares de destaque. Só que no reino de Deus não é assim que funciona. Se nós entendemos que esse reino nós já vivemos hoje, nós devemos olhar para as Escrituras e como Jesus se comportaria no meu lugar, ou qual é o ensinamento que Jesus quer dar nesse primeiro lugar, nesse lugar que eu estou agora. Jesus está falando aqui, olha, ele está falando não busque por lugares de honra, não busque ser o primeiro a ser visto. Sabe por quê? Porque é uma oportunidade que ela é dada para nós, em nós vai gerar uma segunda intenção, e qual é a nossa intenção? Nós queremos ser vistos, nós queremos glória, nós queremos algum benefício próprio? É isso que está clamando no nosso coração? Mas nós também temos outro ponto. O nosso segundo ponto, ele quanto mais alto, maior a queda. E ela está aqui, olha, Jesus está falando isso no versículo 9. Leia comigo aqui, ó. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá: dê o lugar a este, então você precisará ocupar o lugar menos importante. Ah, meus amigos, eu não sei como você se comporta. Quantas vezes nós queremos os lugares de maior destaque? Quantas vezes eu e você queremos esse lugar de maior destaque e não só queremos, mas como damos um jeitinho, fazemos de um jeito que nós podemos alcançar aquele lugar, aquele direito, não fomos convidados, não foi colocado a gente naquele local. É a mesma coisa que, vamos supor, você vai em um estádio a torcer para o seu time, vai lá, vai comprar, você comprou um ingresso, certo? E aí você comprou uma cadeira simples, um direito de uma cadeira simples, ou você comprou uma cadeira de uma área VIP? E aí, já que você comprou de uma cadeira de uma área VIP, você chega naquele local e existem várias cadeiras naquele setor. E você quer ir lá, na frente, naquele primeiro local. Só que na sua carteirinha, no seu passaporte que você comprou ali, está dizendo que é um assento um pouco mais para trás, ou um pouco mais para o lado. Mas você, quando chega e olha aquilo, fala: não, eu paguei, eu quero aquele lugar ali. Tá, mas você está sendo direcionado para um outro local. Meus amigos, não adianta tentar insistir e querer sentar no lugar onde você não foi convidado para aquele local, onde você não foi direcionado àquele local. Sabe por quê? Porque pode chegar, igual Jesus disse aqui, olha, pode chegar alguém e tocar em você, aquele que te convidou, e falar assim, olha, um segurança ou um convidado, e falar: olha, eu preciso que você dê esse assento para outra pessoa, porque é direito da outra pessoa sentar aqui. E aí quanto mais alto você sobe, maior vai ser a queda.
Quanto maior o local que você assume, maior vai ser a sua queda, se você não foi convidado para aquilo, se você não foi direcionado para aquele lugar. Nós devemos ter um coração humilde. Isso aqui fala de humildade, meus amigos. Com isso a gente vai para um terceiro ponto. Um terceiro ponto é: a humildade precede a honra. E aonde está? Está aqui, olha, no versículo 10. Leia comigo aqui, olha. Mas, quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então, você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Gente, isso daqui é uma grande verdade. É uma grande verdade. Quantas vezes você chegou num lugar e sentou em um lugar mais afastado e alguém viu que você chegou ali? E você foi observado. E aí vai alguém direciona, fala assim: olha, chame tal pessoa para vir para cá. Não dá uma alegria tão... primeiro, às vezes a gente vai se sentir indigno de ir para aquele lugar, né? Não vai se sentir confortável de estar num lugar de maior destaque. E a maioria das vezes é comigo, é com você, né? Por quê? Porque nós não queremos chamar muito a atenção. Nós não queremos assumir lugares de destaque, né? Mas Jesus está dizendo que a maior honra em reconhecer o lugar aonde você deve estar, que é os lugares menores, para que haja a honra também de você ser convidado a assumir lugares maiores. E é sobre isso. A humildade precede a honra. A humildade precede a honra. Por quê? Porque humildade não é sobre um falso caráter, um falso desempenho. Não, eu vou me fazer. Não, é aquela pessoa que entende que ela não é maior do que ninguém, não é melhor do que ninguém. Ela é como qualquer outra. Ela é como qualquer outra pessoa que está ao seu lado. Sabe, vai falar muito sobre as nossas ações do nosso dia a dia. Qual é o nosso comportamento no nosso dia a dia? Por quê? Porque nós precisamos ter essa complexidade, né? Ou melhor, esse coração disposto a engrandecer, a ajudar, a dar, a entregar para outros, né? Por quê? Porque isso fala de nós, qual é o nosso comportamento, entendeu? Tem um quarto ponto que eu quero falar com vocês aqui, que ela vai falar no versículo 12 e 13. E se você está anotando, anota aí, olha. Nós, ou melhor, somos todos necessitados de socorro. Somos todos necessitados de socorro. Vamos ler aqui comigo, ó, versículo 12 e 13. Por quê? Porque Jesus ele não acabou a parábola. Ele continua, ele diz assim, olha. Então Jesus disse ao que tinha convidado: quando você der um banquete ou um jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-los, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Eu falei para vocês aqui, olha, que nós somos todos necessitados. O porquê disso? Perceba que Jesus ele vai passar algumas características: pobres, aleijados, mancos e cegos. Ou melhor, pobres, aleijados, cegos e mancos. Essa é a ordem que Jesus está dando ali. Por quê? Vai falar sobre algumas características e eu queria que você pensasse, meditasse aqui comigo. Pobre vai falar sobre aquele que não tem nada a oferecer. Aleijados vai falar sobre uma deformidade física ou uma falta em si mesmo, né? Uma pessoa que não tem uma parte de algo que deveria ter. Cegos vai falar sobre aqueles que não conseguem ver ou uma falta de clareza, né? Uma falta ela não consegue ver como verdade. Não no sentido de mentira ou verdade, mas olha para tudo que está ao seu lado, olha para tudo que está acontecendo ao seu redor. Você consegue ver a verdade. Já uma pessoa cega, ela não consegue ter consciência ou visão de toda essa verdade que você está vendo. Ela precisa
imaginar, ou tatear, ou tocar alguma coisa, para poder ver aquilo que você não precisa tocar, né? E vai falar sobre mancos. Mancos é aqueles que têm dificuldade de andar, é aqueles que precisam de apoio, estão escorados em alguma coisa. Eu quero que você olhe esses 4 cenários: pobres, aleijados, cegos e mancos. Veja se não está falando sobre mim e sobre você. Não, Davi, eu não sou um pobre, eu não tenho falta de nada. Não, Davi, eu não sou um aleijado, eu não tenho nada de mim faltando. Não, eu não sou um cego, eu consigo ver muito bem. Não, eu não sou um manco, está tudo certo. Jesus não está falando apenas de problemas ou dificuldades ou alguma limitação física ou financeira. Ele está falando sobre o interior, sobre o que está faltando dentro. Eu e você. Eu quero usar uma palavra aqui, olha, que o nosso pastor usou algumas semanas atrás. Isso marcou muito para mim. É de um moribundo para um moribundo. Nosso pastor Márcio disse sobre isso. O que é a expressão moribundo para outro moribundo? É de um que está prestes a morrer para outro que está prestes a morrer. Qual é a diferença entre eu e você? Qual é a diferença entre você e o seu próximo? Não há nenhuma diferença entre nós. Nenhuma diferença. Todos nós estamos caminhando para um caminho de morte. Então uma pessoa pobre, uma pessoa cega, uma pessoa manca, uma pessoa aleijada, está falando sobre uma falta, uma deficiência, uma anomalia, uma deformidade que há em mim e em você. Eu preciso de você, você precisa de outro, nós precisamos todos de quem? De Jesus. E por que eu estou falando isso? Porque o versículo ele vai terminar no versículo 14 sobre isso. Olha só, leia o versículo 14 comigo, vai dizer assim, olha: feliz será você, porque este não tem como retribuir, a sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. E quando vai ser isso? Tem uma canção que diz que é até o fim. É não parar, não olhar para aquilo que está faltando no outro e falar eu tenho, e ponto final. Todos nós somos pobres, cegos, todos nós somos aleijados, mancos em alguma coisa. Nós precisamos de Cristo. Cristo tem que ser o nosso recurso, a nossa bengala ou a nossa escora. Cristo tem que ser a nossa ferramenta do dia a dia, onde nós podemos olhar para ele e falar: não falta nada em mim, porque o que faltava, Jesus completou. Jesus completou. Tem um versículo que é o versículo 14, e ele termina falando sobre isso, né? Feliz será você, porque este não tem como retribuir, a sua recompensa virá na ressurreição de justos. Será este, meus amigos, o versículo ou a bem-aventurança número 10 que Jesus deixou? Bem-aventurados, aqui será você, porque estes não têm nada que receber. Quem nós estamos convidando para estar perto de nós? Será que são apenas aqueles que podem oferecer algo para mim, para você? Será? Será que nós estamos olhando com esses olhos? Ou será que nós olhamos para as pessoas, para aqueles que convidam, que nós convidamos para estar junto conosco? Há falta nele, mas eu tenho em mim, então eu vou ajudar ele a ver essa falta, a entender essa falta, que é Cristo. Então será que nós estamos olhando somente para aqueles que podem nos recompensar de alguma coisa? Ou nós estamos olhando para Jesus e falar: a minha recompensa não vem daquele que pode me oferecer alguma coisa? Que os nossos olhos fixem nisso, nessa grandeza, nesse caminho de grandeza, que é buscarmos o reino de Deus, buscarmos a sua justiça, não buscarmos pelos primeiros assentos, não buscarmos sermos vistos pelas pessoas, mas se acontecer isso, que toda a honra, toda a glória, tudo que há de nós, em nós mesmos, possa voltar para o nome de Jesus. Gente, é uma alegria estar aqui com você, poder compartilhar desse momento, dessa palavra. Um beijo para você, um beijo no seu coração.
Fica com Deus, amanhã a gente vai estar por aqui de novo, olhando para as Escrituras e aprendendo um pouquinho mais sobre o nosso Mestre. Com Deus, gente. Tchau, tchau. Deus abençoe.